Fala pessoal, fazendo agora só um acréscimo, né, nas nossas aulas sobre analgésicos. Eu falei para vocês que depois, com mais calma, eu iria apresentar para vocês, tá? Então lembrem-se, eu vou falar de dois fármacos agora, que é o paracetamol e a dipirona. São dois fármacos que eles são classificados na classe farmacológica AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. No entanto, aquelas três indicações de uso de três versões, né, de anti-inflamatórios de AINES, que é inflamação, antipirético e analgésico, nem o paracetamol nem a dipirona têm ação anti-inflamatória. Então fica um pouco estranho, né? Ah, é um anti-inflamatório não esteroidal, mas não é anti-inflamatório. Sim, exato. Mas ele foi enquadrado nos ARNs porque eles têm como mecanismo de ação a inibição da enzima COX, né, da ciclooxigenase. Só que essa inibição normalmente é localizada em locais, né, como o encéfalo, quanto terminais neuronais, enfim, são locais que vão estar mais relacionados à dor do que com a inflamação. A dor e a febre do que a inflamação, tá? Então, vamos lembrar aqueles detalhes, gente, rapidinho. E quando é que você vai utilizar esses analgésicos? Primeiro, medicamento para febre. Gente, paracetamol e dipirona são os dois melhores. Bruno, posso usar o ibuprofeno? Pode, mas lembrem-se que paracetamol e dipirona eles têm uma ação melhor, tá? É, Quando é que eu vou utilizar na questão analgésica? Lembre-se que clinicamente a gente dividiu a dor em dor leve, dor moderada e dor intensa. Dor intensa, paciente politraumatizado. Utilização de um fármaco opioide agonista total. Exemplo, morfina. Dor moderada. Utilização de um fármaco agonista parcial opioide. Exemplo, tramal e codeína. E para dor leve, analgésico periférico, que são esses medicamentos, que é o paracetamol e a dipirona, que tem como mecanismo de ação a inibição periférica da COX, tá bom? Bem, e aí, tá aí o paracetamol, tá, gente? Quando a gente utiliza como efeito analgésico, tá, gente? Na odontologia, a gente utiliza 750 miligramas, tá? Aqui, embora tenha de 4 a 6 horas, normalmente quando vocês vão prescrever de 6 em 6 horas, tá bom, gente? Lembrar que existem muitos fármacos com paracetamol, como exemplo aqui o Tilenol, que é o mais clássico deles. E quando vocês forem até estudar um livro de farmacologia, se vocês abrirem, livros que não são brasileiros, de autores brasileiros, livros estrangeiros, o paracetamol vai ter esse nome. Tanto que quando você colocar, às vezes, quero pesquisar na internet, no PubMed, sobre paracetamol. Você não vai colocar paracetamol, tu vai colocar acetaminofeno. É até estranho, porque não é comum que a gente fala, certo? Então toda vez que você vê o acetaminofeno, ele basicamente é o paracetamol daqui, tá? Anti-inflamatório inexpressivo e quando vocês forem prescrever paracetamol, atenção para pacientes patopatas, nefropatas e alcoólatras, certo? Por quê? O paracetamol, ele é um fármaco que ele gera lesão em hepatócitos, tá? Tanto que eu já falei para vocês que a dose letal do paracetamol é quando você pega um Tilenol desse, é quando você pega um paracetamol desse de 750 e você bota 10 comprimidos para dentro, que é 7.500 miligramas, certo? 7.500 miligramas, 7 gramas e meio. Então, você vai ter uma hepatite medicamentosa, uma hepatite fulminante a partir do paracetamol. Então, cuidado, pacientes que são hepatopatas, já têm problema no fígado ou que são alcoólatras, ou seja, já tem problema no fígado devido ao álcool, cuidado com a utilização do paracetamol, tá bom? Contraindicações, né, como já falando, é um analgésico, esse daqui é interessante, tá? Gestante e lactante, o analgésico é paracetamol, tá, gente? Lembre-se disso. Uma outra indicação interessante do paracetamol, às vezes, são aquelas crianças, né, como estou falando para vocês, lactantes, recém-nascidos. Um recém-nascido estava ali, teve uma febre. Paracetamol em gotas, normalmente é a primeira indicação que os neonatologistas eles prescrevem. Então, às vezes, a mãe sai de uma maternidade, ela sai orientada
Quando a criança tiver uma dor, você sentir que está com cólica, você sentir que, por exemplo, está com febre, utilizar o paracetamol, tá bom, gente? Então, para gestante e lactantes, né, é um analgésico seguro, tá bom? Paracetamol é contraindicado para pacientes sob tratamento de varfarina. Ele se assemelha à mesma coisa dos AINES. Paciente tem varfarina, utiliza varfarina, não pode utilizar. Bom, o porquê a gente já estudou no NPC1. E é contraindicada para pacientes com alergia ao medicamento ou alergia a sulfas. Cuidado, tá? Pacientes que às vezes já têm alergia a enxofre, pode ser alérgico também a paracetamol, tá bom? Então ter esse cuidado. E agora aqui a dipirona, esse daqui é o meu analgésico do coração, tá? Pra mim, toda pessoa, esse daqui não fui eu que elaborei, tá, gente? Eu já vi de uma outra pessoa falar, né? Que todo ser humano deveria tomar lá, amanhecer o dia, tomar a sua dipirona, né? Uma pessoa, às vezes, ela bebeu um pouquinho, ela sabe que vai ter dor de cabeça, ela toma, entre aspas, dipirona preventiva. Gente, sabe aquele negócio que eu não gosto, né? Eu já falei isso para alguns alunos, para algumas situações, que às vezes, assim, a população que às vezes não sabe, diz: Ah, eu não gosto de ir para a UPA, não gosto de ser atendido porque médico só prescreve dipirona. É porque o medicamento é bom, é porque tem indicação, é porque tem uma finalidade, cara. Ah, mas as pessoas falam isso é porque é um medicamento que eu poderia ir na farmácia comprar. Então vai na farmácia comprar, cara. Se você acha que você é tão inteligente, vai na farmácia comprar e toma dipirona, certo? Lembrando que a gente sabe que dipirona IV, né, intramuscular vai ser totalmente diferente de um medicamento de absorção por via oral. Basta estudar a farmacocinética. Mas entendam, gente, esse analgésico, gente, dipirona faz milagre, gente. Não existe unidade de pronto atendimento sem dipirona. Não existe enfermaria sem dipirona. É um excelente medicamento. Logicamente, tem as suas indicações, amplas indicações. E tem momentos que às vezes você precisa aumentar a dose. E aí, nesse caso, aí você aumentar, não é nem aumentar a dose, né? Aquele paciente já tem uma dor tão complicada, já é uma dor moderada, que aí você não pode utilizar mais dipirona. Tá bom? Que aí você vai lançar a mão da codeína do tramal. Mas a maioria das pessoas vão ter aquela dor controlável somente com a dipirona, tá bom? Então, analgésico antipirético, deixar muito claro, tá, gente? O poder analgésico da dipirona é superior ao do paracetamol, tá? Às vezes isso daí é o que dá muita dor em gestante. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que tem que tomar cuidado. Não, é basicamente contraindicada a dipirona em gestantes e elas só vão poder utilizar paracetamol e às vezes fica um pouco complicado, tá? Mas enfim, é um analgésico antipirético. A dose dela, aqui eu tô tirando da literatura, mas bora lá, odontologia. Gente, 500 miligramas, certo? Mas você pode utilizar até 1 grama, certo? Aqui tá errado, tá, gente? 1 grama. Pode utilizar até 1 grama de 6 em 6 horas, tá bom? Então, sem problema, você pode utilizar 1 grama até de 6 em 6 horas, que não tem problema. Você pode utilizar de 500 miligramas de 4 em 4 horas, mas normalmente a nossa prescrição odontológica sempre é de 6 em 6 horas. Aí você dosa ou de 500 miligramas ou 1 grama. Para mim, nesse sentido, não tem problema, certo? Para mim, dentro da minha experiência, se é uma dor leve, cara, não tem um porquê eu prescrever 1 grama, entendeu? Se eu tô prescrevendo 1 grama, é porque ali tá para ser uma dor moderada. Então você já fica naquele ponto. Normalmente eu prescrevo a dipirona de 500 miligramas, tá bom? Dipirona, contraindicação. Gente, a contraindicação dela é aquele paciente que tem alergia a ela. Basicamente, né, o grupo químico é isso, são derivados da pirazolona. Pirazolona, desculpa. Basicamente, né, é um composto químico mesmo. E que a dipirona, ela advém dele, certo? Basicamente, os medicamentos, né, que antes existiam mais, tá, gente? Mas hoje o único medicamento derivado da pirazolona é a dipirona. Então, basicamente, a pessoa já chegar, sou alérgico à dipirona, tá? Então, logicamente, você não vai poder fazer. Um detalhe, né? Tem alguns pacientes que não podem utilizar dipirona. E assim, é difícil eu falar para vocês que vocês precisam explicar a doença, né? E logicamente eu não vou cobrar em prova. Mas existem pessoas que têm doenças metabólicas como porfíria hepática e essa daqui, essa deficiência congênita da glicose 6-fosfato desidrogenase. Nós chamamos isso daí, né, uma doença chamada
deficiência de G6PD. Ah, Bruno, não entendi G6PD. G, glicose, 6, fosfato, aí o fosfato é o P, né? T, desidrogenase. Se alguém tiver curiosidade de saber o que é essa deficiência de G6PD, vocês podem vir falar comigo. Eu conheço pessoas que têm deficiência de G6PD, não foi em ambulatório, não foi na clínica, não foi em nada. Eu descobri na fibra pessoas que têm deficiência de G6PD, que na sua família tem deficiência de G6PD. E no caso de vocês, como eu fui professor de genética, lembrar que ela é uma doença relacionada ao X recessivo, tá? Então, eu acho que eu já dei eu dei um exemplo para vocês, eu acho que eu cobrei em prova sobre essa condição. Eu acho que eu já devo ter falado uma vez. Então, essas pessoas dipirona, elas não vão poder utilizar. Basicamente, se elas utilizarem dipirona, as hemácias delas vão começar a explodir, certo? Explodir mesmo. Ela vai ter como se nós chamamos de uma hemólise uma hemólise medicamentosa, tá bom? Então, tomar cuidado com isso, com a utilização da dipirona, tá bom? Evitar a dipirona em pacientes com história de anemia e leucopenia, mas entenda um detalhe, tá, gente? Esse daqui é importante. É assim, se vocês abrirem a bula da dipirona, vocês vão ver que ela tem esse risco aqui, esse efeito adverso, que nós chamamos de agranulocitose. Isso é pergunta de prova de residência muito, né, clássica, certo? E também no caso de aplasia medular. Bruno, o que é isso? É o seguinte, lembrem-se que na medula óssea, o local que produz as suas células sanguíneas é na medula óssea, certo? O que é aplasia medular? Aplasia medular não, plasia, proliferação medular. Então, é uma doença em que as células sanguíneas, as células sanguíneas lá na medula óssea, elas não são mais produzidas. Então, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, plaquetas, não vão ser mais produzidas na medula. E aí a pessoa fica, entre aspas, como se fosse um paciente leucêmico. Não é um paciente leucêmico, não é câncer, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Mas, de uma forma geral, a pessoa ela vai perder hemácias. Se perdeu hemácias, anemia. Se a pessoa perdeu glóbulos brancos, chama-se leucopenia, certo? A pessoa. Lembre-se que glóbulos brancos, vocês estão vendo em imunologia agora, basicamente você perde a defesa imunológica. Então, gente, a dipirona pode ter esse efeito adverso aqui de aplasia medular. E a agranulocitose, basicamente, é um efeito adverso relacionado que aquele conjunto de granulócitos que vocês estudaram, aquelas células do sistema imune que produz grânulos, certo? Ah, Bruno, eu não sei. Gente, olha lá na figurinha, lá em sistema imune da professora Darling. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos, enfim. Aquelas células que são produzidas na medula, o paciente não vai mais produzir. E aí, de novo, novamente, a granulocitose não vai ser produzida, eles são células do sistema imune, a pessoa vai ter deficiência imunológica, vai ter maior suscetibilidade a infecções. É por esse motivo que, se você às vezes abrir um livro de farmacologia de outro país, eles não vão falar de dipirona. Não vão falar. Porque eles têm um risco, esse efeito adverso faz com que a Anvisa deles, enfim, não permita a liberação da dipirona. Então quer dizer, Bruno, você vai lá para os Estados Unidos, você fica com dor, você fica com febre, você não vai encontrar dipirona. Ah, Bruno, o que eu vou encontrar lá? Paracetamol ou AS, aspirina. Aspirina. É meio que assim, o grande carro-chefe da analgesia e antitérmico nos Estados Unidos é a aspirina. Tanto que a aspirina é o principal medicamento que gera intoxicações nos Estados Unidos, desculpa, antes do fentanil, né? Antes dessa onda que teve do fentanil. Mas antes o pessoal se intoxicava muito com AS. Crianças ia lá, colocava o AS infantil, quem se lembra, aquele rosinha, e às vezes a gente tinha muito, é docinho, é gostoso. Então, às vezes as crianças ingeriam, comiam basicamente. Então, tem países na Europa que não é permitido o uso da dipirona.
Enfim, desculpa, falando a real mesmo, problema deles. Graças a Deus aqui no Brasil é liberado e graças a Deus aqui no Brasil a gente tem esse medicamento. Mas, Bruno, me explica o porquê disso. Assim, gente, aqui tem teorias das conspirações, né? Mas o que que se diz, né? Eu vou dar a evidência científica e vou dar também uma evidência científica que não é forte, deixar claro isso. E também tem a questão das teorias das conspirações. Evidência científica que não é forte. Possivelmente esse risco de agranulocitose e aplasia medular esteja associado a etnias, certo? Eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, gente, mas existem medicamentos que em pacientes de determinadas etnias ele não faz tanta função. Exemplo, um paciente hipertensivo preto, né? Tem a maior melanina, etc. Né? O paciente preto. Tem classes farmacológicas como captopril e losartana que não é a primeira escolha para eles. Eles utilizam outros antihipertensivos, né? Como um alandipino, como uma hidroclorotiazida. Então, eles utilizam outros antihipertensivos do que o captopril e também a losartana, certo? Então, isso é coisa mesmo, é farmacogenética. E quando a gente verifica no caso da dipirona, aqui eu estou falando, esse medicamento não faz efeito. Agora, no caso da dipirona, é um efeito adverso. Verificaram que principalmente os povos eslavos, principalmente relacionado mais a eles, tá? Os povos eslavos, Noruega, Suécia, Estônia, Letônia, Lituânia, etc. Eles têm uma maior predisposição a desenvolverem esses efeitos adversos. E aí eles extrapolaram para a Europa. E aí vem a questão dos Estados Unidos também. E aí pegaram isso, né? E como, né, o AS é uma empresa alemã, né, foi produzido pela Bayer, né, e também o paracetamol, que também é de outras empresas e tudo mais, eles utilizaram isso como uma forma de tirar a dipirona da Europa, certo? Então, as indústrias farmacêuticas que produzem o AS ou paracetamol, eles utilizaram essa questão para que não possa ser utilizado, né? Só que aqui no Brasil, né, vamos considerar, tá? Aqui no Brasil não é Europa, aqui no Brasil dificilmente tem eslavos, aqui é miscigenação e tudo mais. Então, de uma forma geral, o motivo genético para esse risco foi basicamente mitigado, certo? Então, como a gente é bem miscigenado, meio que a gente ficou protegido desse risco. Tanto que você não vai ver, o paciente tem aplasia medular de dipirona, mas não, você não vai. O quanto de dipirona que a gente utiliza no mundo, aqui no Brasil, e não tem esse efeito adverso, certo? Então, possivelmente, devido a essa questão da miscigenação, isso evitou, tá bom? E aí, nessa questão de indústria farmacêutica, etc., não foi se. Não conseguiu entrar aqui no Brasil, né? E aí a gente consegue utilizar a dipirona sem medo, tá? E com bastante acesso. E com um bom preço. Isso é ótimo, tá? Então vamos lá. Próxima questão, né, da dipirona é que ela deve ser evitada nos 3 meses, nos 3 primeiros meses e nas últimas 6 semanas da gestação. A minha pergunta que eu faço para vocês é se vocês vão prescrever. Você não posso prescrever dipirona nos 3 primeiros meses e eu não posso prescrever no final da gestão? Eu vou prescrever dipirona na gestação? Cara, não. Então é melhor não prescrever. Qual é o analgésico seguro para gestante? Paracetamol. Pô, eu tenho um analgésico que eu posso utilizar durante toda a gestação. E eu tenho um analgésico que as evidências científicas dizem que eu não posso utilizar nos 3 primeiros e no final. O que eu vou preferir? O seguro. Então, gestante é paracetamol. Isso é questão de residência, questão de concurso. Muita gente cai. Então, analgésico de gestante é paracetamol. Bom? Mas, enfim, qualquer coisa, se você não tem nada e não está nesse período, você pode pensar aí em extrema necessidade a utilização da dipirona. Tá bom, gente? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria comentar. Faltou essas informações que eu estava devendo e eu estou enviando agora para vocês, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e até mais.